onde muitas vozes têm falado, né? Muitas vozes têm dito muitas coisas, mas precisamos ouvir somente a voz do nosso Deus a nosso respeito. Amém? Então eu quero convidar você a orar nesse momento. Se você quiser ficar de pé, de joelhos, né? Você pode ficar à vontade. Só peço a você que você nessa hora se ligue com o Senhor, fale com Ele, agradeça por essa manhã, agradeça por estar aqui em sua casa, agradeça pelo dom da vida que Ele dispensou a nós nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida, da nossa casa, tem nos permitido estar aqui em Tua casa, em Tua presença, para poder louvá-lo, bendizê-lo, render a Ti toda a honra, toda a glória, render a Ti a majestade que é devida ao Seu nome, Senhor. Dizer que o Senhor é o nosso Deus e que somos Teu, que o nosso coração pertence a Ti e que o nosso coração deseja fazer a vontade que está no Seu coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Muito obrigada pela vida de cada irmão aqui presente, por aqueles que nos assistem, Senhor. Que eles sejam também abençoados, sejam impactados pela Tua palavra que será ministrada aqui nesse lugar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Recebe esse culto, meu Deus, que é única e exclusivamente para honrar o Teu nome, honrar o Teu amor sobre nós, honrar o Teu sacrifício ali na cruz, honrar a Tua ressurreição e a Tua vida dispensada, a Tua paz que excede todo o entendimento, Senhor Deus. Muito obrigado, recebe cada louvor e cada oração aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor Deus, amém. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Desculpa, irmão, senta de novo. Bom dia, paz do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As características da sabedoria: ouve antes de falar, age com prudência, busca a paz, faz o que é justo, aprende com os erros, confia em Deus para tomar decisões. Ela não age apenas pela emoção, aprende, cresce e toma decisões com maturidade. Resumindo, a sabedoria não é apenas ter conhecimento, mas saber aplicar o conhecimento da maneira correta e honrando a Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Que possamos buscar em Deus a sabedoria a cada dia, para assim aplicá-la de maneira correta em nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Fique de pé, irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Só pra alguém
Um dos subtemas do nosso A Paz do Senhor Igreja, o nosso tema principal hoje é sobre mulher empoderada. Uma mulher empoderada segundo a palavra de Deus. E um dos nossos subtemas é a mulher com propósito. Uma mulher empoderada, segundo a vontade de Deus, ela entende que ela tem um propósito. Ela entende que ela nasceu com um propósito. E esse propósito é adorar ao Senhor, porque esse é o nosso principal. E o segundo é impactar vidas. Em Efésios 2:10 diz assim: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então aqui, a própria palavra do Senhor diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então aquele que é nascido de novo, aquele que conheceu a Jesus Cristo, ele vai transformar vidas através do poder de Deus, fazendo boas obras. Então essa é a mulher empoderada em Deus. Ela entende que ela nasceu com um propósito. E esse propósito também é impactar vidas através do poder de Deus. Amém. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz
Vamos ouvir agora o que Deus tem a nos dizer mais através da irmã Cidinha. Deixa eu esperar ela voltar. Pedir aos irmãos que estendam suas mãos, vamos orar nesse momento. Ai, obrigada, Jesus, porque nós já te sentimos, te percebemos, te louvamos nesse lugar. E nós clamamos que o teu Espírito Santo use a tua serva, Senhor, com poder e autoridade da tua palavra, Senhor Deus. E que o Senhor ministre em cada coração aqui presente, que a tua palavra que será falada aqui, usada, meu Deus, possa entrar no profundo do nosso coração, trazendo transformação, trazendo entendimento, trazendo, meu Deus, respostas para aqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua serva Cidinha, Deus, abençoe, meu Deus, tudo aquilo que ela propôs no coração dela, que está de acordo com a tua palavra, meu Deus, e que ela seja, meu Deus, ousada em ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Paz do Senhor, igreja. Como sempre, é muita responsabilidade trazer a palavra de Jesus. Mas a gente é o lugar melhor que a gente tem para estar nessa manhã. Eu vou orar mais uma vez, apesar que a irmã Simone já orou, mas eu vou orar mais uma vez, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento. E eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu possa passar para a tua igreja, Senhor, o teu recado. Não o meu, não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer ministrar para a tua igreja nesta manhã. Guarda o coração de cada um, que esteja terra fértil e que possamos entender o teu recado e seguirmos praticando, porque é isso que importa. Te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como já foi dito, né, o tema mulheres empoderadas, só que nós somos empoderadas segundo Jesus, segundo o coração de Deus. Nós não somos empoderadas como o mundo vê aí fora. A mulher que trabalha, que cuida do corpo, que faz um monte de coisa. E muitas vezes, na maioria das vezes, são algumas, né? Não estou generalizando, algumas são bem fúteis, porque elas cultuam o corpo. Muitas vezes não dão nem tanta atenção para os filhos, para a família, mas como ela se sente empoderada, eu posso tudo. Então, eu posso cuidar do meu corpo por vaidade, não por saúde. Eu não estou condenando isso, não. Cada um faz da sua vida o que achar que deve fazer. Mas o que nós viemos falar hoje é sobre a mulher empoderada segundo o poder de Deus. E esse salmo, pedi para abrir suas Bíblias, obrigada. Abrir a escritura em Salmo 51. Amém? Então, no Salmo 51, o versículo em destaque para nós é: cria em mim, ó Deus. Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse salmo, depois eu vou ler ele todo, tá, irmãos? Porque ele é muito interessante. Esse salmo foi escrito por Davi, pelo rei Davi, quando o profeta Natã veio até ele, depois de ele ter estado com Batseba. E aqui Davi lhe confessa o seu pecado
ele suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto, inabalável. E ele pede a purificação de Deus e promete louvá-lo e ensinar os seus caminhos a outras pessoas. Porque ele viu que ele entendeu que ele tinha errado, né? Ele tinha pecado, e pecado feio. E ele se prostrou de tal maneira que se arrependeu amargamente. Então, vou ler aqui do começo, depois, de repente, algumas coisas eu vou falando novamente. No versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os faria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Daqui, Davi, ele ficou muito mal quando o profeta Natan falou para ele sobre o pecado dele. E aqui também vem trazendo todas essas coisas aqui, é para nós mulheres também, para todas as pessoas, incluindo nós mulheres, que nós não estamos isentas de cometermos pecado. E também nós precisamos estar na presença do Senhor. Porque, irmãs, quando a gente se afasta de Deus, Ele não se afasta da gente. Nós é que nos afastamos dEle. E quando a gente se afasta de Deus, nós fazemos coisas que nem imaginamos que é pecado. E aí precisa de alguém, de Deus. Por isso a necessidade de nós andarmos com pessoas que andam com Deus. Que essas pessoas vão falar a verdade genuína, a verdade de Jesus para a gente. E vai nos guiar, nos ajudar a esclarecer coisas que nós fazemos muitas vezes sem pensar. Às vezes nós fazemos e falamos coisas sem pensar. E aí também, nesse caso aqui, Davi, ele pede perdão, ele se humilha pedindo perdão, porque pelas palavras aqui, ele está muito mal, super arrependido do que ele falou. E com a gente também deveria ser assim.
quando nós falamos alguma coisa ou fazemos alguma coisa que não é legal. E às vezes eu me sinto assim, quando eu falo alguma coisa que não é legal. E aí também mostra que o Espírito Santo está conosco, porque Ele é que nos convence, né, da justiça, do pecado e do juízo. Ai de nós se não tivesse o Espírito Santo aqui na terra nos guiando. E aqui Davi, ele fica se sente tão sujo, que em 2 versos ele fala sobre isso, no verso 2 e no verso 7. No 2 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E no 7 ele fala novamente: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Só a nível de conhecimento, eu pesquisei o que era hisopo, eu já tinha lido há um tempo atrás, mas eu tinha esquecido. E hisopo era uma erva que era associada à limpeza, mas não era uma limpeza de lavar uma louça com água. Era uma limpeza de purificar, de tirar tudo de ruim, tudo de sujo. Então a pessoa, aí tanto que ele fala: lava-me e purifica-me. Ou o contrário também, purifica-me e lava-me. Porque se ele fosse lavado, essa palavra, hisopo, ela está também lá em Números 19:6, e aí que simboliza isso, a limpeza profunda, a limpeza da alma. E a palavra hebraica para dizer lava-me não é a mesma, é outra, por isso que eu estou falando, é a diferença. Hisopo é que vai purificar, tirar toda a impureza, é uma limpeza profunda. E para lavar com água que vai ficar limpo. E tanto que ele fala que depois de tudo isso, ele quer ficar alvo como a neve, branco como a neve. Então, nós devemos também querer essa... Ah, tá. E aqui, o Davi, ele queria dizer que ele queria uma limpeza completa, né? Livre da natureza pecaminosa dele. E então, nós também precisamos ter esse tipo de pensamento. Hoje em dia não tem mais isso, porque nós temos acesso livre a Jesus. Então, nós pecamos, nós erramos, mas nós podemos ir diretamente a Jesus para nos purificar. E com o coração contrito, coração quebrantado, e Jesus nos perdoa. E aqui também ele fala dos ossos quebrados, quer dizer, o sofrimento dele era tanto que os ossos dele foram quebrados, e ele pede a Deus para restaurar esses ossos que estavam quebrados. Quer dizer, eu tento, mas eu não consigo alcançar o sentimento de Davi, que era uma dor muito grande. A gente com um cortezinho no dedo já incomoda, imagine ter a sensação de ossos quebrados. E ossos quebrados pelo pecado, quer dizer, um pecado terrível. E nós podemos ser mulheres empoderadas, cheias do poder de Deus que opera em nós. Não é, como já falei, não é como o mundo vê, mas Deus, ele olha para nós com um olhar diferenciado, para que a gente possa fazer sempre o que é agradável ao Senhor. Eu tinha e se nós fôssemos um pouquinho mais ousada nas nossas orações, isso aí são palavras minhas, tá? Um pouquinho mais ousada nas nossas orações, na nossa total entrega, eu acho que nós veríamos muito mais de Deus. Porque o pouco que estou falando por mim, o pouco que eu faço, eu vejo o poder de Deus na minha vida. Eu vejo o amor de Deus na minha vida, o cuidado de Deus na minha vida e na vida de alguns irmãos também. Alguns irmãos que somos mais próximos. Poxa, tem uma mosca aqui querendo palco. Então, eu vejo isso, o amor de Deus na vida dos meus irmãos. E eu vou contar para vocês, porque não é para me gabar, não é para eu aparecer.
lá no condomínio, teve uma... Eu fui passear com a cachorrinha, né, com a Loli, de noite. E aí aí eu vi assim no cantinho, tinha uma mulher sentada no chão, num cantinho. Aí eu vi ela sentada ali, pensei, deve estar na dela, né? Aí fiquei com a Loli ali, passeando. Quando eu dei mais uma voltinha, ela estava ali. E aí eu vi que ela estava chorando. E eu me aproximei dela, nunca tinha visto, não conhecia, me aproximei dela. E eu estou contando isso, irmãos, que é para a gente saber o quanto Deus é na nossa vida e às vezes a gente não percebe. E aí eu me aproximei dela, vi que ela estava chorando, aí pedi licença e tal. Você está com algum problema, quer conversar? Me dispus a falar com ela. Ela, não, está tudo bem. Eu falei, bom, eu não te conheço, mas eu sei que não está tudo bem. Mas eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Ele pode abrir a sua mente, esclarecer, limpar teu coração e a situação vai ser resolvida. Você acredita? Ela, acredito, e chorando. Aí dei um abraço nela, falei mais algumas coisas nesse sentido e eu saí de perto, deixei. Gente, nunca mais eu vi. Eu vi até onde ela entrou. Mas eu não vi assim, o bloco que ela entrou. Mas não vi se era numa porta ou se era na outra. E nunca mais eu vi essa mulher. Há pouco tempo, umas 2 semanas atrás, a Roberta foi chamada para fazer uma unha. E aí, nesse meio tempo, eu conheço um garotinho lá, o Rafael, que eu brinco com ele é muito animado, muito educadinho. Aí eu falo com ele, você tem o nome da minha filha mais nova, minha filha é Rafaela. Ele, tia, não sei o quê. Toda vez que ele me vê, ele já vem com a cabecinha assim, para eu dar beijo. Aí eu beijo, converso com ele e tal. Aí tudo bem. Roberta foi chamada para fazer uma unha. Quando a Roberta chegou, ela falou, mãe, eu fui na casa de uma moça que ela falou que te conhece e que você foi muito usada por Deus para falar com ela. Num dia que ela estava desanimada, não sei o que. Falei, Roberta, eu não sei quem é. O filho dela é o Rafael, ele te conhece também. A tia da Loli. A tia que tem a Loli? É. Aí eu falei, Roberta, eu não conheço a mãe do Rafael. E eu já vi ela passando com o esposo e o menino. Não, com o esposo. Já vi ela passando com o esposo, mas não sabia. Essa é a mãe do Rafael, não sabia. E eu não lembrei mais do rosto dela. E confesso aos irmãos que até hoje eu não lembro do rosto dela. Não lembro. Então, isso tudo é muito Deus na nossa vida, né? Às vezes a gente pensa que não estou fazendo nada. Mas não, Deus atenta para essas coisas. E não sei se os irmãos lembram também. Então, aí, nesse caso, ela me elogiou muito. Falou muito de mim. E quem indicou a Roberta para ela foi uma amiga minha lá também. E ela falou, poxa, é a Roberta, filha da minha amiga, ela faz unha muito bem. Aí falou, não, ela é mulher de Deus, pode chamar a filha dela, que a filha dela é do bem também. Aí foi nessa, que ela encontrou a Roberta, quer dizer, então eu já sou conhecida ali como mulher de Deus. Então não posso decepcionar, não posso vacilar. Mas é isso, irmãs, que Deus faz na nossa vida. Então, a gente precisa ter sabedoria em todas as áreas da nossa vida. E na palavra do Senhor diz que se você pedir sabedoria, Ele vai dar sabedoria. E eu peço muito isso a Ele, porque eu não quero falar palavras que sejam minhas da boca para fora, para agradar um, agradar outro. Eu quero falar o que Deus quer que eu fale. Por isso a importância de nós ouvirmos a voz de Deus. Se nós orarmos, conversarmos com Ele, nós vamos ouvir a voz de Deus. Isso é para todo mundo, desde do piquititinho até o mais velho. Entendeu? É para todo mundo. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente não pode se contentar com o que acontece aí no mundo. A gente não pode ficar com vergonha de falar e falo, não falo, falo, não falo. Às vezes acontece algum momento que eu fico meio na dúvida. Se eu vou falar. Às vezes, se for um homem, nem sempre eu vou me aproximar. Porque ele pode achar que eu estou com outras intenções. Mas com uma mulher que está com criança, alguma coisa assim,
a gente sempre tem que ter uma palavra, né? Uma palavra de Deus para essas pessoas. E para nós também, que edifica a nossa vida. E o que mais? Ah, tá. Eu lembrei também que eu coloquei aqui, mas é só para também depois as irmãs que quiserem, os irmãos que quiserem, abrir lá, não é para agora não, tá? Depois para ler Juízes 4, que eu encontrei uma mulher também que eu achei assim tremenda. Já tive esse encontro, já tinha lido, né? E quando eu estava preparando a mensagem, Deus trouxe à minha mente a Jael. Tinha a profetisa Débora, né? E ela não tinha um lugar certo. Ela pregava embaixo de uma palmeira, fazia profecias debaixo da palmeira. E tinha Jael. Jael era, esqueci o nome do esposo dela, mas eles eram estrangeiros, mas vivia ali. E aí tinha o Císera, que era o cara da guerra, né? O comandante Císera. Então eu sei que Jael, e ele queria acabar com o povo de Israel, queria acabar com o povo de Deus. Então Débora fez uma profecia, e Jael, que não era nada de envolvimento com política, com nada, ela era uma simples dona de casa, mas era uma mulher determinada, e acabou que ela, com Deus, claro, matou Císera. Depois os irmãos leem lá a história, é muito interessante. E ela matou, sabe com quê? Não foi com arma, não. Não foi com nada disso. Ela pegou uma estaca, coisa que ela tinha na casa dela, uma estaca de segurar tenda e um martelo. Ele chegou todo, né? Deixa eu ficar aqui na tua casa, tipo querendo mandar, né? Deixa eu me esconder aqui. E ela já sabia quem ele era. Deixou. Ele pediu água. Ela, vou ver um leitinho quentinho aqui para o senhor, não sei o quê, para descansar. Deu leite para ele, ele todo tranquilão, dormiu, roncou. O que Jael fez? Que ela sabia que ele era um homem mau. Ela pegou uma estaca e um martelo e pim, na têmpora dele, cravou. Morreu na hora. Então Deus, ele elimina os nossos inimigos. Que Deus é o nosso protetor. Ele elimina os inimigos. Qualquer um que se levantar, se você estiver firme em Cristo, qualquer barreira que se levantar diante de nós, o nosso Deus é poderoso para jogar por terra, para derrubar, para desfazer. Ele veio para desfazer as obras do mal. Jesus veio para desfazer as obras do mal. Então é para a gente crer mesmo, que às vezes as coisas acontecem quando a gente menos espera. Tanto o bem quanto o mal, porque os dias maus estão aí. Precisamos estar preparadas para não nos deixarmos abater pelos dias maus. Mas ele vem, mas se estamos em Cristo, vamos suportar, vamos passar por esses dias maus. Ele não disse que ele venceu o mundo, que nós teríamos dias maus, que nem tudo iam ser flores, principalmente para aqueles que o servem, para aqueles que o amam. Teríamos dias difíceis, mas eles passam. E com Cristo, a gente passa melhor ainda. Muitas vezes a gente está passando problema na nossa casa, e tu está cantando, está louvando. E o vizinho, lá agora não, porque lá é diferente, né? Mas aqui, às vezes, o vizinho, sabe, fulano está passando um problema, ou até sabe, né, distorcidamente, que está passando um problema lá, mas está cantando, está louvando. Esse é o nosso Deus. Esse que nos dá a segurança. A nossa confiança, a nossa segurança tem que estar nele. E por isso a gente deve sempre também pedir a ele: cria em mim, ó Deus, um coração reto e renove, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E ele vai renovar. E ele vai criar em nós um coração puro. Por mais que você tenha feito coisas horríveis, coisas que você não se alegra, que você não se orgulha de contar, de lembrar sequer,
Mas o nosso Deus é poderoso para perdoar todos os pecados, desde que a gente esteja com sinceridade, com arrependimento. Aí ele fala, vá e não peques mais. E continua a sua caminhada. As pessoas que não entendem, que não sentem, não conhecem a Cristo, esses são enviados do mal e vão querer te acusar o tempo todo. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. E Ele já levou nossos pecados para o mar do esquecimento. Quer dizer, Ele não lembra mais. Por que eu vou dar crédito a uma pessoa que está lembrando de coisas que eu fiz do passado? Deixa passar batido. Ore por essa vida, para que ele também conheça Cristo, né? E eu acho que é só. Que Jesus nos abençoe, nos dê um dia na presença dEle, uma presença gloriosa, e que Ele nos mantenha firme, de pé, firmados na rocha, que a gente não venha largar esse Jesus de forma alguma. Por mais que venham problemas, por mais que venham tribulações, estaremos firmes contigo, Senhor. É o intento do nosso coração, de estarmos firmes contigo. Nos dê sabedoria, empoderamento na Tua palavra, Senhor, para falarmos coisas certas no momento certo. Que possamos fazer leitura da Tua palavra, entender e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como está escrito lá em Oséias. Que possamos prosseguir em Te conhecer, Senhor. Tu és um Deus glorioso, Deus tremendo, inigualável, Senhor. Tu és o único. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por essa igreja. Obrigada, Senhor, porque nós podemos falar a Tua palavra abertamente, sem sermos interrompidos. Muito obrigada, Senhor. Nós não temos noção de quão grande Tu és, dos livramentos que o Senhor tem nos dado, tem guardado a nossa vida. Por isso Te louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. E mais uma vez eu Te agradeço, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pastor Martins. Muito bom, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos hoje retornar à nossa escola bíblica dominical, né? Normalmente, com nossas classes. Na nossa classe adulto, nós vamos iniciar aqui a terceira lição. Abraão suplica pelos ímpios. Nós estamos estudando a revista Gente de Oração, né? Estudando aí os personagens da Bíblia, esses homens que conseguiram vencer grandes desafios através da oração. Temos entendido o poder da intercessão, né? Quando a gente ora por alguém, a lição de hoje vai falar sobre isso. Quando Abraão suplica para que Deus, né, poupasse aqueles justos que estavam ali na cidade de Sodoma e Gomorra, a gente vê a resposta do Senhor diretamente dizendo: eu não vou destruir aquela cidade se tiver ali 40 justos. E ele vai descendo, né? E se tiver 30, se tiver 20. E todas as respostas que Deus dá para Abraão é no sentido de que ele não faria se ali tivessem pessoas que oram, né? Pessoas justas que buscam a ele. Então nós vamos voltar, né? Nossa escola bíblica normativa, né? Normal. E a gente agradece a Deus por esse período que passamos aí de mês da família. Para quem participou, para quem esteve presente ativamente, acredito que nós tivemos muitas coisas boas, né? Foi falado aqui, cada um expôs aí as suas dificuldades pessoais, né? E a gente assumiu aí o compromisso de estar orando, e a gente vai continuar fazendo da mesma forma. Ontem nós tivemos o curso lá, né, na Igreja Batista lá do Cancela Preta. Teve uma quantidade muito boa, né, de gente, e a gente agradece a Deus por estar ali ministrando
aquele cursinho lá de capelania, né, hospitalar, dando ali algumas orientações, até mesmo para irmãos que já trabalham em hospitais, né? Tinha uma grande quantidade lá de enfermeiras, técnicos de enfermagem e homens e mulheres voluntários que trabalham diariamente no hospital, né? Inclusive no Olivério, né? Aqui. E de 9 até as 4 da tarde nós estivemos lá, com a graça de Deus, ministrando lá esse curso. Tá bom, irmãos? Então, à noite, a gente está aí com uma dificuldade, não sei se é geral, né? Mas eu fui lá na padaria, lá também está sem internet, então a gente está com essa dificuldade de internet, mas acredito que a gente vai resolver, tá bom? Então quero desejar aí um bom café da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta então com a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Deus abençoe, bom café da manhã.